de prece e de oração e de reflexão, pedimos então a Deus a permissão para que os bons espíritos nos possam assistir, intuir e amparar, e que todos os que ocorram aqui no mundo material, os encarnados ou os desencarnados trazidos até nós, possam recolher daqui algo de bom, algo que esclareça o seu entendimento e que os deixe mais entendidos, mais esclarecidos, mais fortalecidos, e que todos possam receber essas benesses dos fluidos amorosos emanados pelos bons espíritos, os fiéis intérpretes da mensagem de Deus. Que nós possamos ficar mais esclarecidos para melhor pôr em prática nas nossas vidas. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, meus amigos, eu escolhi para hoje um tema de abertura que está diretamente relacionado com o tema de hoje, que é Dai a César o que é de César. E eu escolhi do livro Pão Nosso, o número 102, em que Emmanuel intitula Nós e César. E passa a ler. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Extraído do Evangelho de Marcos. E Emmanuel esclarece: em todo o lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução de compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra, a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente, no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tenta avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Então, foi esta a mensagem. Vem a propósito do nosso tema do Evangelho de hoje. E vem a propósito também de recentes acontecimentos que acabam de estalar mais uma vez por esse mundo fora, não é verdade? E então, vamos lá ao Evangelho, vocês podem acompanhar também. A parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César, o número 5 do capítulo 11. E Allan Kardec esclarece-nos. Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram
comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram. Herodianos, entenda-se, seguidores de Herodes. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja. Porque não consideras a pessoa nos homens? Diz-nos, pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo eles lhe apresentado o dinheiro, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: É de César. Então Jesus lhes falou: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar desta maneira, eles se admiraram da sua resposta e, deixando, se retiraram. Esta passagem podemos encontrá-la nos Evangelhos de Mateus e de Marcos. E Allan Kardec esclarece no número 6. A questão proposta a Jesus foi devida ao horror que os judeus tinham ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, fazendo dele uma questão religiosa. Um numeroso partido se havia formado para recusar o imposto. Portanto, o pagamento do tributo era, para eles, uma questão irritante da atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus, é lícito pagar o tributo a César ou não, seria sem nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, porquanto eles esperavam, de acordo com a resposta de Jesus, colocar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, ao dizer que se dê a cada um o que lhe é devido, E aqui no Evangelho, na edição da editora que publica, remete-nos para os publicanos. Os publicanos, nós encontramos a definição na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde, basicamente, Allan Kardec nos explica que publicanos eram aquelas pessoas a quem, à época de Jesus, tinham a incumbência de recolher os impostos. E como nós sabemos, estamos a falar dos judeus que estavam sob o domínio do Império Romano. E Roma, apesar de ser o invasor e, portanto, tinha o poder civil na região, impunha impunha impostos, e esses impostos eram recolhidos pelos publicanos. Ora, como nós sabemos, os judeus, que eram basicamente os religiosos da época, não gostavam de Jesus. E não o podendo vencer pelos argumentos, usavam todas as formas, toda a astúcia e toda a inteligência que tinham, no sentido de o tentarem apanhar desprevenido. E foi assim que se desenrolou esta história. Prepararam-lhe uma cilada. Dependendo da resposta que Jesus lhes desse, eles poderiam entregá-lo aos romanos
acusando de, por exemplo, se a opção dele fosse colocar Deus à frente de César, seria uma oportunidade que eles tinham de o condenar, de o julgar. No fundo, de o manipular e de o controlar, porque ele era demasiadamente incómodo para com os fariseus, como todos sabemos. Bom, mas esta questão é enquadrada aqui neste capítulo em que Allan Kardec nos traz, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E este é um exemplo de que, neste caso, o próximo é também todo aquele irmão que compartilha a existência conosco no mundo material, quer no mundo espiritual. E nós estamos organizados e estamos dependentes da nossa existência aqui no mundo material. Nós temos a nossa própria organização, que é a organização material, da qual dependemos, onde há leis e onde as sociedades se organizam. E nós temos responsabilidades para com todos. Temos responsabilidades para com todos os irmãos. Ora bem, César simboliza o poder material. E Deus simboliza a essência, a causa primeira de todas as coisas. E então, o César de hoje são os nossos governos, são os governos atuais. E o governo atual precisa de colher impostos. E nós estamos todos obrigados, cada qual, dentro das suas leis, dentro do seu país, estamos todos obrigados a colaborar com o seu imposto, a sua quota, em favor do Estado, para que ele possa fazer uma redistribuição pelo seu semelhante. E será que nós, hoje, no mundo atual, nós cumprimos as nossas obrigações fiscais? Pergunto. Será que nós somos sérios ou será que nós tentamos pagar sempre o mínimo possível, fugindo de todas as formas aos impostos? Como é que nós estamos a proceder? Não é? Uma pergunta que eu deixo, cada qual interrogue-se. Será que nós estamos a colaborar com os nossos irmãos? É que nós, não cumprindo com as nossas responsabilidades, não estamos a contribuir para que o Estado arrecade o necessário para cumprir os seus compromissos e para redistribuir para com aqueles que menos têm. É dessa forma que nós deveríamos ver esta situação. O César atual. O César é o mundo material. E Deus representa para nós a causa primária, a essência espiritual. Então nós, no nosso dia-a-dia, quem diz os impostos, diz nos nossos trabalhos. Se nós respeitamos o nosso colega de trabalho, se nós respeitamos os nossos parceiros de negócios, se nós somos corretos. Porque quanto mais conhecimento nós temos, mais consciência deveremos ter de que devemos cumprir com as nossas obrigações. E cumprir com as nossas obrigações materiais é uma obrigação de todo e qualquer cristão e de todo e qualquer indivíduo, independentemente
desta ou daquela religião. É um dever natural, porque nós estamos no nosso progresso espiritual, estamos subordinados à lei do progresso. E a lei do progresso impele-nos compulsoriamente à vida material para nos fazer progredir mais rapidamente. Ou seja, nós somos compelidos a encarnar para conviver com os demais. E só convivendo é que nós podemos exponenciar as nossas potencialidades, as nossas possibilidades. Porque se nós fôssemos sós, se não tivéssemos ninguém com quem nos relacionarmos, nós seríamos uns parasitas, não poderíamos fazer o bem, assim como também não poderíamos fazer o mal. Não poderíamos ser julgados. Nós só podemos ser julgados na medida em que nos relacionamos. E, dependendo do local e da sociedade em que estamos enquadrados, nós vamos ser compelidos no dia a dia. No lar, com os colegas, com os familiares, com os irmãos, com os colegas de trabalho, com a sociedade civil no dia a dia. Será que nós respeitamos o semelhante com quem nos cruzamos? Desde que saímos de casa, nós encontramos situações múltiplas onde nós poderemos demonstrar que temos respeito pelo semelhante. Não é verdade? Desde o trânsito, desde logo pela manhã, quando vamos comprar o pão ou quando vamos tomar um café, nós poderemos demonstrar que nós amamos, mas que nós amamos no sentido exatamente ser gentis, sermos educados, podemos ser sisudos, não é? Apresentar uma face áspera. E aí não estamos a amar. Amar é no sentido em que nós podemos nos relacionar com afeto e com educação. Não é? O amar é muito amplo. A palavra amar pode ser aplicada em vários conceitos. Não é? E então nós poderemos demonstrar e desenvolver no dia a dia essa palavra, o amor, essa palavra de respeito para com o próximo, de múltiplas facetas, de múltiplos aspectos. E Allan Kardec, aqui no número 7, conclui, diz-nos: não se deve entender a afirmativa dai a César o que é de César de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz que devemos agir com os outros como gostaríamos que eles agissem connosco. Condena todo o prejuízo material e moral causado aos outros, toda a violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. E ele se estende ao cumprimento dos deveres para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para todos os indivíduos. Então Jesus aproveitou esta oportunidade para dar uma lição, uma lição sobre os princípios fundamentais do relacionamento. Aliás, era sempre assim que Jesus usava na sua arte de bem falar. Ele conhecia o coração, sabia o que ia no interior daqueles que o procuraram,
dos fariseus da época. Os fariseus representam aqueles que seguem a Deus nas suas religiões. E isso ainda hoje é um problema. E ainda é um problema que tem que ser combatido. Atualmente, a humanidade ainda sofre desse problema. O problema que representava à época os fariseus é representado hoje por inúmeros irmãos de várias religiões. Para isso, todos nos recordamos das palavras do Papa Francisco, que esteve de visita aqui a Portugal a semana passada, e no seu regresso a Roma, junto com os jornalistas, numa conferência de imprensa com jornalistas de todo o mundo, ele terminou a sua conferência de imprensa dizendo assim: cuidado, muito cuidado com o clericalismo, que é um perigo. Vocês escutaram essa declaração? Está tudo aí muito caladinho. Queria vê-los aí a escrever. Não? Não escutaram? Foi a conferência de imprensa que ele deu na viagem. Clericalismo tem a ver com a religião. Viver a religião pela religião. Tem a ver com... Não? Pois, mas eu escutei, então estou aqui a partilhar. Portanto, ele chamou a atenção para o perigo do clericalismo. O clérigo, a estrutura da Igreja, os poderes que eles não têm, mas que acham que têm. E, portanto, ele chama a atenção para a simplicidade. E por isso existem, isto não é criticar, mas é chamar a atenção. Estão a ver que o Papa está a chamar a atenção dos católicos para o problema do clericalismo. Assim como também Jesus chamava a atenção, e às vezes com os fariseus ele era bem duro nas suas recomendações, nas suas instruções. É um grande problema que ainda continua bem presente. Então, mas esta passagem que nos é trazida faz-nos também pensar no seguinte: não vamos focar só a passagem naquele momento em que Jesus foi tentado pelos fariseus. Vamos trazer para nós, para o dia de hoje, para a nossa vida, e vamos também pensar que nós constantemente... Luís, está difícil, sempre a cair a Luís. Vamos pensar que nós também, constantemente, estamos a ser tentados. E somos muitas vezes reféns daquilo que dizemos e daquilo que fazemos. Por isso Jesus esteve atento. Ele, com a sua superioridade moral, conhecia o íntimo e o interior daqueles fariseus que o procuraram. Nós não temos essa capacidade, mas pelo menos podemos perceber que também nós temos que estar atentos para não cairmos nas ciladas que no dia a dia, constantemente, irmãos nos tentam passar. Então, aplicando estes conceitos do amar ao próximo como a si mesmo, nós estaremos seguramente mais resguardados. E alguém quer fazer algum comentário ao item? Como é que nós vamos colocar em prática então este ensino de Jesus? Dai a César o que é de César. Alguém
alguém quer dizer, como é que nós vamos, o que é que Jesus quereria dizer e ensinar com o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Exatamente. E mais, o respeito e também condenar os prejuízos materiais que nós possamos causar a alguém, quer seja alguém individual, quer seja alguém, uma instituição, não é? E como é que nós poderemos então exercitar o dar a Deus o que é de Deus no nosso dia a dia? O que é que nós poderemos fazer? Praticar a caridade, respeitar a sociedade, respeitar o nosso próximo, poder sermos ativos, cumprir os nossos deveres e participar na vida social, porque só participando na vida social é que nós nos relacionamos, é que nós poderemos crescer, não é? Certo? Alguém quer complementar com algo? Eu trouxe aqui respeitar os direitos de cada um. Exatamente. Exatamente, Dulce. Alguém quer dizer mais alguma coisa? A Luísa, a Vanessa, a Xanri, a Márcia, a Sandra não estão caladinhas. Ah, a Vanessa escreveu. Respeitar, pois, as leis humanas, tanto quanto se deve respeitar as divinas, no cumprimento dos deveres contraídos para a família, a sociedade, a autoridade, bem como para todos os indivíduos. Exatamente. Exatamente. E nós não é preciso exercer grandes cargos públicos ou políticos para que nós estejamos a servir o próximo. Nós podemos, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, na medida das nossas possibilidades, nós podemos estar a contribuir para uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna. Não é? Eu vou ler só aqui um comentário a este capítulo para terminar, que ele resume bem o que é o amor ao próximo como a si mesmo. E este capítulo que nos traz, capítulo 11, trazido por Allan Kardec, é um tratado de amor e um tratado de caridade. Poder-se-ia dizer que é o convite à prática desses preceitos, estabelecidos como normas, que nos fará revelar o verdadeiro caráter da fraternidade, assim como a paz tão cantada nos versos nos dias atuais será resultado da sua prática, sendo ainda o antídoto contra o egoísmo. Precisamos nos ater seriamente sobre estas normas, pois o amor resume toda a filosofia de Jesus. Os sentimentos são os instintos elevado à altura do progresso realizado de cada um. Criados que somos simples e ignorantes e mais afeitos às sensações materiais, vamos crescendo e nos tornando mais sensíveis, sendo o amor o essencial
para podermos refinar os sentimentos mais brutos da materialidade. O amor a que nos referimos aqui, aliás, o único que conhecemos, não este amor sensual e grosseiro das práticas menos felizes do mundo, das sensações menos virtuosas, este sol interior que nos faz irradiar sentimentos nobres de carinho, afeto e ternura para com os nossos semelhantes. Amor que não estabelece condições e que, pela sua irradiação, faz com que todos aqueles menos favorecidos materialmente, sejam por necessidade expiatória, seja mesmo por imprudência, possam sentir que estão sendo amparados e que podem recomeçar tudo com o auxílio e forças que lhes permitam serem reerguidos sem nenhum constrangimento, assim como queremos nós da nossa vez. Jesus, o primeiro a reclamar este sentimento, em meio aos desamparados e aflitos, fez que estes se sentissem mais fortes e esperançosos. Os Espíritos dizem-nos que o Espiritismo veio dar a conhecer a segunda palavra do alfabeto, qual seja a reencarnação, património intelectual que levanta os tampos dos túmulos, trazendo-nos a certeza de não mais haver sofrimentos, mas a conquista do ser elevado e transfigurado. Devemos cultivar o espírito como um campo, dizem os Espíritos, fazendo nossa riqueza cada vez maior para a vida futura, a vida eterna, no mundo espiritual. Lá a felicidade será mais completa, pois seremos como o trabalhador justo e honesto que chegou ao fim de mais uma jornada. Antes de julgarmos os nossos irmãos, como a medida do orgulho e da usura, verifiquemos como é que andam as nossas ações. Fenelon diz: amai aos vossos inimigos, não fica circunscrito ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Um texto maravilhoso que resume muito bem o sentido deste capítulo 11. Bom, meus amigos, alguém quer acrescentar algum comentário àquilo que aqui foi dito, ao nosso tema de hoje? Alguém quer complementar? Estamos no Evangelho no Lar, todos poderemos, participamos todos podemos dizer alguma coisa, não é? Alguém quer dizer algo mais? Não? Ok. Muito bem. Muito bem. Então, sendo assim, nós agora, e depois destes comentários, a Cris diz: eu já vi pessoas rejeitando o amor e amizades de outras pessoas. Sim, se calhar todos já vimos, não é? Situações. Ok, Sanri. Ok. Bom, mas não pode ficar triste, Cris, não é? Não pode ficar triste. Porque se fica triste é sinal de orgulho, não é? Então também não pode
Ninguém pode, nós só podemos dar aquilo que temos para dar, não é? E que não nos vai fazer falta, não é? Se ficar triste, se ficar triste é porque ainda não tem ainda não está suficientemente desenvolvido ao ponto de não se deixar afetar. Isso muitas vezes é o orgulho. O orgulho que se manifesta sobre essa tristeza, não é? Então, isso significa que a pessoa ainda é orgulhosa e ainda não sabe compreender o outro, não é? E isso acontece com todos nós. Nós temos situações, não é só com o outro, nós temos muitas situações no nosso dia a dia em que, por orgulho, ficamos logo melindrados, não é? Melindrados com o outro. E às vezes o outro vem com boas intenções e nós não as sabemos interpretar, já nos colocamos na defensiva, já vamos interpretar mal, já vamos expressar o nosso semblante triste, que não é mais do que uma revolta interior para com o outro. Ainda é o orgulho que reina em nós, que nos domina e os interesses materiais, não é? Então, isso leva-nos a pensar e a perceber o quanto ainda nós temos que crescer, o quanto ainda não conseguimos entender o outro. Sim, temos que ter consciência disso, não é, Dulce? Somos bastante imperfeitos e temos que ter consciência de que temos que mudar a nós, não ao outro, a nós. Perceber o outro e perceber os outros e melhorarmos a nós, não é? Eu não posso melhorar o outro, tenho que melhorar a mim. E eu tenho muito por onde melhorar. Bom, meus amigos, vamos ficar por aqui então por hoje. Já deu para refletir um pouco. E então vamos agora passar para a segunda parte do Evangelho, para as vibrações. Coloquem aí as águas, eu vou passar à Sil, que ela vai nos conduzir, ok? Até já. Sobe, Sil. Olá, boa tarde a todos novamente. Obrigada, Carlos, pelo lindo Evangelho. Vamos passar agora um momento tão especial, esse momento das vibrações, onde vamos vibrar precisando dos nossos amigos, nossos desafetos, para todos que estão doentes, pelos amigos internados, os internados também. Então, sendo assim, vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus e vamos vibrar. Senhor, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, que essas vibrações cheguem ao nosso planeta como uma luzinha piscando em forma de amor, de paz, de carinho. Envolve todos que estão doentes nos hospitais, nas UTIs, nas maternidades, por todos que estão doentes em suas casas, principalmente os que estão sofrendo com a depressão, por todos que estão desempregados, pais de família, às vezes sem condições de comprar um alimento, um remédio, por todas as crianças, em especial essas que ficam nas ruas pedindo dinheiro, sem se alimentar direito, sem estudar, por todos os professores, por todos os alunos, por todos que ainda não conhecem essa religião nossa, porque essa doutrina maravilhosa, consoladora, esclarecedora, por todos que estão se sentindo no fundo do poço, sem mesmo conseguir fazer uma prece, eles possam ser assim momento pelo nosso Brasil, que anda passando por tantas dificuldades. E sendo assim, vamos também vibrar por todos os internados, amigos, familiares, vibrar por nós mesmos, por nossos familiares, por nossos filhos que estão estudando fora,
vamos vibrar com todos que passam frio nesse inverno aqui do Brasil. Muitos deles não têm nem cobertor, dormem nas ruas, sem ter um alimento, uma sopa quentinha. Que Jesus abençoe cada um deles. Envolve todas as casas espíritas, todas as salas espíritas, todos os amigos aqui da sala, internados, e também os desencarnados, envolvendo a nossa amiga Rô, que não pôde vir hoje. E sendo assim, peço humildemente para que o Espírito de Luz venha fluidificar as nossas águas, em nossos copos, em nossas garrafas, em nossos filtros, trazendo os laboratórios divinos esse remédio que aqui na Terra não temos. E esses fluidos possam chegar até as nossas águas como uma chuva de prata, energizando-a, fluidificando-a, que ao tomarmos com fé, possamos sentir a diferença. Obrigada, Pai, por mais essa tarde, por mais esse dia, por mais esse momento de evangelho no lar. Livra-nos dos perigos, dos enganados e dos desencanados também. E sendo assim, encerramos esse momento com uma prece. Pai, muitos são os dias de glória, em verdade todos seriam. Soubéssemos tudo do teu amor, da tua bondade. Porém, como ainda não o sabemos, demos-nos as vossas convites e nos sentimos exultantes e banhados por uma alegria sem fim. Esses dias, nossos dias de glória, são dias em que nos sentimos plenos, diante de nossas tarefas realizadas, diante dos obstáculos superados, diante do imenso amparo que nos envolve, enfim, Pai, diante de tantas coisas que poderiam nos passar, dias e dias aqui no mundo. Cabe-nos a única e sincera postura diante da tamanha imensidão. Obrigada, Pai, e cada vez mais façamos a tua vontade, pois ela é de amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, desejo um lindo final de tarde a todos, os que estão fora do Brasil, uma linda noite, cheia de paz e luz. Carla, você quer deixar algum recado? Estaremos aqui novamente na segunda-feira, às 16 horas, com o arroba, esqueci o nome, me deu um branco, mas segunda-feira, às 16 horas, estaremos aqui. Tá bom? Então, um lindo final de semana, cheio de paz, segurança mediúnica. Segunda-feira, às 16 horas. Então, conto com vocês. Se Deus quiser, ainda estarei aqui na segunda. E lindo final de semana, linda noite, cheio de paz e luz. Um beijo a todos. Obrigado, Carlos, pelo Evangelho. E obrigado a todos pela companhia. Peço licença para fechar a sala. Fiquem todos com Deus. Fechando, gente.